Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo com um relato onde há uma lucidez extracorpórea numa experiência que vivenciei e que me fez pensar outra vez em alguns aspectos da realidade. E eu espero que o resultado seja um tanto quanto tranquilizador para você que está escutando e vivencia aqui e no mundo espiritual as suas aventuras. Esse relato é do dia 3 de abril de 2022. Me vi numa casa vivenciando uma cena de investigação criminal. Parecia algo como um detetive. Mas em determinado momento, precisei me deslocar de um ambiente para o outro para buscar pistas, alguma coisa nesse sentido. E eu fiz isso volitando. E pensei, espera, eu estou fora do corpo. Eu não vou. Então parei, eu fui bem na horizontal assim, voando, suave, transitando, como se nadasse no ar, né? Sem braçada, só me deslocando. Então eu resolvi abandonar a história que estava sendo contada, talvez pela minha própria mente, não sei. Aparentemente não. Na minha concepção, havia sim outras pessoas envolvidas, vivenciando. Tinha até amigos meus fazendo papéis esdrúxulos. Papéis assumidos mesmo, como se fosse, eu sou o advogado da casa, eu sou o médico, sabe, essas coisas assim. Era bem detetive mesmo, com roupas, caracterização, mas eu os conhecia. Porém, eu resolvi ir além, sair daquela imensa casa e explorar o lado de fora. Mas no início do jardim, quando eu estava voando, tudo escureceu. Eu saltei do que era uma varanda, passando por cima do jardim, tudo escureceu. E eu senti como se eu tentasse passar por camadas um tanto densas. E cada vez mais densas, na verdade. Passava por uma com alguma dificuldade, sentia a diferença de uma camada para outra. E elas eram marcadas por listras de luz. Eu coloquei listras aqui, mas como se fosse uma película de luz. Era escuro, mas quando eu passava havia um flash. E aí eu estava na próxima, que eram tanto mais densas, né, cada uma mais densa que a outra. Passei umas 3 ou 4 só. E chegou um momento que eu entendi que eu não conseguiria ir adiante. E eu aceitei ficar dentro dos limites estabelecidos ali para aquele cenário e tudo mais. Voltei. E me vi de novo na varanda da casa, mas eu não quis entrar e voltar para a cena. Eu olhei para o outro lado da rua, eu estava de frente no jardim, para além do jardim, eu olhei para a esquerda e tinha uma rua e tinha uma outra casa. Olhei para o outro lado e havia outra casa e pensei em tentar ir apenas para lá. Já que eu podia ver aquela parte ali, pensei, talvez seja possível. Sem pressa, eu deslizei pelo ar, atravessando a rua. Era uma rua até bastante larga, uma rua de pedras, aqui a gente chama de rua calçada, mas não sei como vocês chamam aí. Não é aquelas pedras regulares, não. Sabe, pedras colocadas, enfim, não sei como vocês chamam. E eu tentei ir para lá, deslizando pelo ar. Por algum motivo funcionou, não tinha a resistência, nem camada, nada escureceu. Eu aceitei ficar ali, mas se era para viver uma história apresentada a mim, eu queria ver outra opção, que não aquela do jogo de detetive que estava acontecendo ali. Queria ver qual era a história da outra casa, porque eu vi que haviam pessoas na varanda da tal casa. Só que flutuando no ar, ainda na travessia, eu pensei, caramba, estar fora do corpo e voar é muito bom. É uma sensação de liberdade magnífica. E eu ri por dentro,
E pensei, considerando estar sendo avaliado ou acompanhado por seres que eu não podia ver. Eles ali do meu lado ou eles em uma camada além, alguma coisa neste sentido. Assistido, né? Como eu pensei nisso, eu falei, é sério, gente? Dar piruetas no ar é fantástico demais. E eu fiz um looping. E nesse movimento eu virei e olhei para o céu de relance e pensei, eu quase nunca analiso o céu dos lugares onde eu estou. A gente, no cotidiano aqui, também não para ficar olhando para o céu o tempo todo. E sempre que eu olho é diferente. Às vezes é violeta, às vezes é isso, aquilo. Então, deixa eu ver esse, pensei. E me virei no ar para atravessar voando, né, de barriga para cima, para analisar o céu, que era azul com nuvens brancas. Mas olhando bem, eu vi que parecia tudo pintado. As nuvens, meio aquarela, estáticas. E pensei, falso assim? Descaradamente? Cadê o sol? Por que tem luz vindo do alto? E como se respondendo à minha indagação, uma nuvem daquela se moveu, ganhou vida, e eu vi o sol que brilhava atrás, mas não intenso, era quase um sol de eclipse, porque eu conseguia olhar para ele tranquilamente. E eu cheguei a pousar no meio da rua para olhar bem, e julgando o sol, eu vi surgirem outras bolas de luz no céu, na verdade, um tanto translúcidas, como se fossem bolhas de sabão, mas do tamanho desse sol que estava ali, pelo menos na distância, né? Mas eram translúcidas, como bolhas de sabão imensas, com contornos brilhantes. E eu analisei bem aquilo, porque tinha um certo reflexo em forma de 2 pontos e uma curva, feito smile de novo. Na verdade, isso aconteceu antes de uma outra experiência que eu relatei, que apareceu o smile mesmo, assim, amarelo, com preto. Aqui não, eram bolhas de sabão que vinham com esse sorriso de smile. E eu perguntei, é sério isso? Eu pergunto muito, né? Eu faço muito esse questionamento. Porque eu faço. Estavam se movendo em minha direção, já eu falo a minha conclusão disso tudo. Descendo, e eu acabei indo para a casa, na direção de 2 caras sentados na varanda. Eu acabei volitando e passando para lá. Elas viram na minha direção e falei, tá, eu vou ver ali o que esses moços podem me dizer. Eu os mirei, os cumprimentei, dizendo que eu estava fora do corpo, de imediato, mas que estava tudo muito estranho. E eles me disseram simplesmente que é assim mesmo, que não tinha perigo não. Eu me referia ao fato de que parecia um tanto montado, artificial. E ele falou que não tinha perigo, e eu disse, um pouco ressabiado, pode ser. Não que eu ache que houvesse perigo, mas eu vou falar sobre isso em breve. Porém, quando eu disse pode ser, eu vi um vermezinho andando no lábio inferior do moço, bem apessoado, bem vestido, com roupas requintadas, parecia chá, que eles estavam tomando ali sentados na varanda, bem animados, sorrindo, pareciam bem. E ele me falava aquilo, e eu me perguntei se ele estava vendo, se ele sabia, se ele sentia aquilo, se ele tinha consciência disso ou não, se era algo que apenas eu estava vendo. Eu concluí que era essa segunda opção, porque ele estava muito bem-humorado. Enquanto eu avaliava isso e pensava em continuar a conversa com eles e fazendo uma leitura de como eu me sentia no ambiente, e eu me sentia bem, o meu celular tocou, apitou por ter recebido uma mensagem. Era 6h45 da manhã. Eu tinha desligado ele, porque eu sempre desligo,
e por algum motivo ele ligou sozinho. Às vezes acontece. Meus celulares são assim. E eu deixo longe, então apitou, mas foi suficiente para me acordar porque meu sono é muito leve e eu acordei. Então vamos às considerações. Tem algumas coisas importantes a serem ditas aqui. A primeira delas é algo que eu já falei aqui. Considero que todas as realidades visualizadas, seja na matéria, seja nos planos espirituais, porque são várias camadas, todas essas realidades são, na verdade, simulações, são construtos feitos para vivenciarmos experiências, explorarmos possibilidades. Então, sobre isso, sobre ser real ou não, ser montado, tudo é montado e sustentado por moderadores e até por programação biológica aqui. Já falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre as bactérias, né, uma experiência que o moço me falou sobre as bactérias. E nesse ambiente tem várias camadas sobrepostas. Aqui no físico acontecem coisas sobrepostas que a gente não vê. Assim como o moço lá não estava vendo que tinha um vermezinho andando na boca dele, por algum motivo, por brecha que ele deu, por sintonia, ou talvez fosse o bicho esperando uma brecha para entrar ou afetar o homem, alguma coisa nesse sentido acontece, na minha opinião, aqui também. Tem um desenho que eu assistia em 97, eu acho, que era japonês, chamado Yu Yu Hakusho, que é um detetive sobrenatural. Ele morre e volta, porque não era a hora dele, tem uma experiência de quase morte. E quando ele volta, ele volta com essa conexão com o mundo espiritual, enxergando coisas que ninguém enxerga, e é parte do trabalho dele ajudar o mundo espiritual aqui. Então, ele tem missões, e tem coisas que ele vê que ninguém vê. Tem um episódio interessante que tem um outro aluno da escola que é um encrenqueiro e está agredindo, fazendo alguma coisa ruim, que agora eu não lembro qual era a situação. E depois que ele derruba esse moço na porrada mesmo, não estou aqui recomendando o desenho para ninguém, para quem gosta de arte marcial, ação, essas coisas assim. Mas ele derruba porque ele é um lutador, um briguento também, ele era. Tanto que não esperavam que ele morresse tentando salvar uma criança, que é o que acontece. Quando ele derruba esse cara, sai um diabrete da boca dele. O cara fica com a boca caída, aberta, né? Caída. E aí sai um diabrete, assim, olhando. E aí ele fala, vou ter que arrumar outro. Vai pular para outro. E quando ele salta no ar, o protagonista, que se chama Yusuke, pega esse diabrete e ele fala, você está me enxergando? Olha, sabe, alguma coisa assim. Porque ele tem essa conexão com o mundo espiritual. E esse tipo de influência, esse tipo de coisa é permitida por uma série de fatores que eu já falei aqui, de acesso, né? A gente tem mania de colocar a culpa nos outros, mas são portas que a gente dá, mesmo assim. Às vezes não é nem o caso, às vezes a gente tem muita energia e eles usam como recurso para se manifestar em ambientes, em coisas assim, os poltergeisters, né? Às vezes o médium tem tanta energia transbordando que o espírito pega esse ectoplasma e vai ter com o que trabalhar para mover objetos, fazer o que for. Então são vários fatores. O que eu quero dizer com tudo isso é que não importa se nós percebemos ou não tudo isso. Aliás, poucas pessoas conseguiriam lidar com isso. De verdade, já comentei de um filme aqui chamado... Como é que era? Acho que é O Estranho Joe. Tinha no Prime. Eu acho que é Joe, não lembro. Depois eu vou pesquisar e coloco aqui na imagem. Sempre que eu comento alguma coisa, eu tento colocar aqui. Que não é para todo mundo, tá? Esse filme pode assustar algumas pessoas. Tem umas coisas meio
meio fortes ali, de cadáveres, de mostrar, né, a forma como é mostrado. É um filme relativamente leve em relação a outros, mas ainda assim é um personagem que também enxerga o mundo espiritual e às vezes ele tem que interagir com as pessoas, vendo que tem um bichão ali tentando acessar as pessoas, farejando e acompanhando pessoas. Isso tudo é cenário, é a base do jogo, é algo que faz parte da proposta, do desafio de estar aqui e conseguirmos transitar por entre essas coisas e tirar algum proveito. Sobre a experiência que eu tive, no início eu estava ali numa cena de investigação, uma coisa onde todos estavam absorvidos, incluindo eu, até que eu me desconectei e falei, espera, eu não preciso especificamente, me perdeu ali a trama, eu me desconectei do contexto, não achei interessante abrir e falei, vou pesquisar alguma outra possibilidade, ver se eu escolho alguma coisa melhor, ou simplesmente olho os bastidores, estudo os bastidores, porque também é interessante para mim. Eu que trabalho com o RPG em live action, que são histórias contadas, simuladas, onde as pessoas vivenciam experiências. É a mesma coisa. Bom, onde eu quero chegar? Toda experiência é válida. Seja ela qual for, do cotidiano, todos estamos aprendendo. Vocês podem ver crianças brincando de faz de conta. Aquilo ali é um processo educativo, eles estão aprendendo, exercitando observações, vivências, percepções. E isso está acontecendo com a gente o tempo todo, seja aqui no mundo físico, seja no plano astral, em qualquer lugar do plano astral, porque são várias camadas. A gente tem, sim, essa prerrogativa de querer ajudar os outros lá fora, mas a verdade é que são processos até que não podem ser acelerados. Tem muita gente querendo, eu quero fazer projeção astral para ajudar pessoas do lado de fora, pessoas que estão presas e tudo mais. Situações terríveis, são sim terríveis e vale a pena ajudar, vale a pena estar lá para oferecer a mão e ver se a pessoa consegue aceitar. E tem muita gente fazendo isso, mas só vai acontecer quando a pessoa se desvincular e olhar, ter esse outro olhar de além. Mas tudo faz parte de um processo e tudo é válido. Mesmo a vida mais cotidiana possível aqui é espiritualidade, é desenvolvimento do espírito que está encarnado ou quando está fora, né, fora da carne, seja temporariamente, seja desencarnado mesmo, também está aprendendo alguma coisa dentro de vários cenários criados, sustentados por vários seres, como a gente sustenta isso aqui também. Então essa questão de realidades criadas, de isso tudo é mentira, estamos presos, bom, cada um vai estabelecer o que é a vida. Pode chamar de prisão, e aí vai ser uma prisão, e eu vejo como oportunidades. Eu acho que não me preocupei com meus amigos, por exemplo, porque considero que eles estão bem, eles estão seguros, não importa se eles estão ali naquele contexto. Primeiro que eles vão voltar para o corpo. E no corpo tem outros contextos que estão acontecendo, problemas com os quais eles têm que lidar e tudo mais, que também vão ser enfrentados, são desafios que serão enfrentados ali, mas que eles de verdade estão fora daqui. As consciências estão além. Tudo aqui é temporário mesmo, estão neste corpo. Assim como no espiritual, e fica fácil de reconhecê-los por causa disso, mas a energia deles é o principal. E a gente reconhece, porque eu encontro muita gente do lado de fora que eu sinto conexão, não sei de onde, mas eu reconheço essas pessoas, porque neste momento eu estou muito focado no meu personagem aqui, que não os conheceu. Mas já tive outros personagens que os conheceram. Agora, qual é a vantagem de se lançar nessa pesquisa, como eu estou fazendo aqui, como vocês provavelmente fazem, de buscar um pouco mais essa vivência, essas experiências, aprofundar nessa espiritualidade que para mim é uma forma de dizer prestar atenção. Eu acho que a vantagem é ampliar esses horizontes
para mudar de papel em algum momento, de sair de aluno ou de aluno nesse nível para aluno em outro nível. E quem sabe um dia até essas pessoas que realmente estão ali para observar, ajudar, como professor que deixa a criança ou, né, o aluno fazer os testes, fazer o exercício é dele, só orienta para mudar e também ajuda no melhor aproveitamento dos cenários, porque eu pego como exemplo a minha mãe, que é uma pessoa bondosa, mas simples no sentido de que ela se estabeleceu num terreno conhecido e ela tinha um pouco de medo de, nossa, será? Não, eu vou me perder nisso aí, é tudo muito grande. Eu sou a humildade, sabe aquele dia, não, eu não consigo entender tudo isso, eu sou pequena. Na verdade, isso é complicado porque nós temos potencial. Nós temos que reconhecer que somos grandes em algum momento e isso é passo a passo, é explorar. Eu vou comentar uma coisa aqui que eu não contei esse relato. Eu tive algumas experiências com a minha mãe, porque isso é um pouco triste, mas acontece, tá? É bem recorrente, assim, com muita gente. Exatamente por causa dessas questões de território, assim, de ir além. Minha mãe falava que eu conversava com ela sobre sonhos. O que você sonha, mãe? Tentando puxar alguma coisa nesse sentido de ver se ela tinha experiências, quais eram as experiências. E ela falava, ah, filho, eu às vezes me dá uma aflição, porque eu sinto que eu estou em lugares que eu não conheço e eu fico perdido, eu me sinto perdido. Então essa sensação de deslocamento, né, de estar deslocada. E teve uma experiência que eu saí do meu corpo, vai de extra aqui, e falei, espera. Percebi alguma movimentação na janela do quarto dela. E eu volitei, voei, subi, e vi que minha mãe estava lá dentro. Eu passei e falei, mãe. E ela estava meio um pouco catatônica, assim, porque estava nessa frequência que a lucidez é difícil de sustentar. Foi logo no início. E ela falou, ah, meu filho, está tudo tão estranho. Acho que eu não comentei isso aqui não, nem nenhum relato. Aí eu falei, mãe, você tem que ir para longe daqui, você tem que se afastar, você tem que seguir em frente. Vão vir pessoas, vão te conduzir, vá com elas, são pessoas boas. E ela falou, não, meu filho, não, elas não são de Deus. Aí vem a questão da religião, né, da religiosidade. A minha mãe tinha um conceito de como é um pós-vida, que por mais que eu tentasse conversar, ficava naquele âmbito de pode ser, pode não ser, mas as pessoas esperam uma coisa que não é bem exatamente como falam em Bíblia e coisas do tipo, e religiões, como acontece com muitos evangélicos, tá, que acham que vão adormecer até o dia do juízo final. Tiveram uma vida só, morreu, vai ficar dormindo, vai acordar ao lado de Deus, se foram bons, e vai ter o julgamento, ou sei lá como é que é. E eu falei, não, mãe, me promete que você vai com eles, quando eles vierem, você vai reconhecê-los pela luz e bondade. E ela falou, tá bom, meu filho. E eu acordei e mentalizando. Amigos amparadores de tudo quanto é lugar, alguém, por favor, aproveite este momento como brecha, né, para conduzi-la, levá-la para um ambiente mais amplo, no qual sim, ela vai precisar se situar e tudo mais, mas é isso, a vantagem de começar a estudar tudo isso, considerar essas possibilidades, é sempre perguntar, tá, ok, eu primeiro analisar a situação, ela é favorável, ela tem algo a me ensinar, eu vou tirar algum proveito daqui, isso está me fazendo bem, não está, olhar adiante e falar o que tem mais de interessante, como pode ser mais útil para mim, como eu posso ser mais útil para os outros, se for o caso, e ao mesmo tempo, inclusive, posso fazer algo que é útil para mim, ajudando outros. Isso acelera, sim, um bom tanto o processo e até o respeito por essas realidades que estão acontecendo no momento. E dá para ser. E é isso que eu falo aqui sobre o transcender. É não
ter problema com o anterior, com o estágio anterior. Não tem mais nada que nos prenda, incluindo olhar para trás e se sentir mal e falar, não quero mais isso. Se há esse desconforto, é porque ainda não foi completamente desvencilhado. Você não entendeu, não compreendeu aquilo tudo e não tem o sentimento de gratidão. Ainda há alguma coisa que incomoda. E temos que olhar, porque fora do corpo nós podemos ver mais coisas. Temos que lidar com isso. Ou é interessante que vejamos, ou que aceitemos ver, porque senão pode ser que a gente não veja também, não perceba o que está acontecendo. O que para algumas pessoas acaba sendo melhor. Eu prefiro saber, prefiro lidar com isso. É uma informação a mais com a qual eu vou trabalhar, usar. É isso, você vê que tem um bicho em você, você fala, opa, por que tem esse bicho em mim? Ou, né, alguma coisa está acontecendo. Que acesso eu estou dando? Ou tenho que me cuidar mais porque eu me tornei foco de ataque, que seja. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção. Comente, faça perguntas, eu respondo todo mundo. No presente momento ainda consigo responder. Estamos aqui em novembro de 2023 e por enquanto eu consigo responder todo mundo que manda alguma pergunta, seja nos próprios comentários ou trazendo aqui para os vídeos de perguntas e respostas. É isso, tenham um excelente fim de semana e uma boa vida. E por falar nisso, lembrei do filme com Jim Carrey, O Show de Truman, que é uma simulação, uma cidade criada, né? Aquele filme é muito interessante em muitos aspectos. Muitos aspectos. Recomendo para quem não assistiu, assista. Tem muita coisa ali para ser lida. Outro filme do Jim Carrey que eu recomendo, fica também de extra aqui, é um dos meus filmes favoritos, mas não é para qualquer um não, porque é uma proposta tão inverossímil e no início parece confusa, até que você entra no ritmo dela e até que ela se desenvolve e se mostra de verdade o potencial dela. É maravilhoso. Se passa muito na mente, nas memórias, na lembrança, né, do protagonista, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Acho que é esse o nome, né? É maravilhoso. É um dos filmes, assim, mais bacanas que eu já assisti. Está na minha lista de preferidos. Ficam as dicas para quem nunca viu assistir algo legal. Hoje em dia é bem difícil achar. No geral é tudo muito bobo. E esses filmes são aulas. Hasta!